Você vai aprender física, eu garanto. Fera, para começar, uma queda livre vertical, uma queda livre que é no vácuo, o nome livre já indica para a gente que é sem resistência do ar. Essa queda livre, se for para pequenas variações de altura, e aqui entenda, o raio da Terra tem mais de 6.000 quilômetros. Então, variações de 100, de 200, de 500 metros são pequenas variações. Então, essas pequenas variações acontecem com a aceleração da gravidade praticamente constante. Então, a queda livre é um movimento uniformemente variado com aceleração constante. Como é uma queda, se eu oriento a trajetória para baixo, eu vou ter a aceleração mais g. E para ser uma queda, a velocidade inicial tem que ser nula. Olha como facilita as coisas. A equação da velocidade passa a ser v é igual a g vezes t. A velocidade passa a ser calculada por gravidade vezes o intervalo de tempo, quando a gente considera que o instante inicial é zero. Se a gente considerar que a posição é a altura, a gente pode encontrar a variação da posição, ou seja, a variação da altura, por metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui é derivada da função, na verdade isso aqui é resultado da função horária da posição. Função horária da velocidade, função horária da posição. E a gente pode usar a equação de Torricelli também assim, ó. V ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura. Todas essas equações são funções do movimento uniformemente variado. Isso aqui é V igual a V0 mais AT, isso aqui é S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, e isso aqui é a equação de Torricelli. Só que além disso, eu ainda tenho uma forma mais simples e mais prática ainda de resolver problemas de queda livre em que o intervalo de tempo é um número inteiro. Isso porque, quando a gente considera um corpo caindo a partir desse primeiro ponto aqui, por exemplo, quando o instante é igual a zero, no primeiro 1 segundo de queda, ele vai cair um total de 5 metros. Então, se aqui em cima é um instante 0 e aqui embaixo é um instante 1, ele vai ter caído 5 metros. No primeiro 1 segundo de queda, se você quiser calcular a variação aqui, vai dar 5 metros. No próximo 1 segundo, como a velocidade está aumentando, eu vou ter um deslocamento maior. E aí no próximo segundo, ele vai ter caído outros 15 metros. Se eu continuar caindo por mais 1 segundo, o total de deslocamento nesse próximo segundo agora não é mais de 15 metros, agora é de 25 metros. E isso continua. Perceba que no primeiro segundo são 15, no segundo segundo são... no primeiro segundo são 5, no segundo segundo são 15, no terceiro segundo 25, isso forma uma PA. Cada novo deslocamento vai ter 10 metros a mais que o segundo. Então, do 0 segundo ao 1 segundo, cai 5 metros. Do 1 segundo ao 2 segundos, cai 15. Do 2 até o 3, cai 25. Do 3 até o 4 vai cair quanto? Exatamente, 35. Então, isso aqui é o que acontece no primeiro segundo, no segundo segundo, no terceiro segundo, e aí no quarto, no quinto, eu vou sempre aumentando 10. Ives, e qual é a vantagem de pensar dessa forma usando uma PA? Imagine um problema em que ele diga que um corpo cai de uma determinada altura e chega ao solo em 3 segundos. Qual é a altura? Ora, se ele demorou 3 segundos, no primeiro segundo 5, no segundo 15, no terceiro 25.
Ao todo ele vai ter caído 5 mais 15, 20, mais 25, 45 metros. Se disser que um corpo caiu de uma altura igual a 45 metros, em quanto tempo ele caiu? Ora, 5 mais 15, 20, 20 mais 25, 45. Então, para percorrer 45, ele gastou 3 segundos. Um corpo percorre no último segundo 25 metros. De que altura ele caiu? Ora, no primeiro segundo 5, no segundo 15, no terceiro 25. Isso quer dizer que ele demorou 3 segundos caindo e a altura de onde ele caiu foi 25 mais 15 mais 5, 45 metros. Então, quando você faz a PA, se você souber a altura, você encontra o tempo. Se souber o tempo, encontra a altura. Se souber um deslocamento, encontra tempo e altura. E para calcular a velocidade, é só multiplicar o tempo vezes a gravidade. Se você sabe que ele caiu durante 3 segundos, 3 vezes 10 é igual a 30, ele chega aqui embaixo com 30 metros por segundo, por exemplo. Sem usar equação nenhuma, lembrando do 5, 15, 25 vai embora, você resolve os problemas de queda livre. Anote isso aí, porque isso aqui não tem livro nenhum. Bora fazer agora alguns exercícios. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma pessoa está segurando um livro no interior de um elevador em movimento vertical, uniforme e descendente. Ou seja, fera, a velocidade é constante e apontada para baixo. Em determinado instante, rompe-se o cabo de sustentação do elevador e ele passa a cair em queda livre. Atenção que se é em queda livre, desconsideram-se quaisquer forças de resistência do ar. De susto, a pessoa solta o livro. A ação dissipativa do ar ou de outro tipo de atrito é desprezível. A partir do momento em que é abandonado e enquanto o elevador não tocar o chão, o livro... Fera, quando o elevador é solto, tudo que está dentro dele e ele caem com a mesma aceleração. O elevador, a pessoa e o livro. Como o livro foi largado, foi solto, ele não foi arremessado, a velocidade inicial do livro é a mesma velocidade que a pessoa tinha enquanto o elevador descia. Ora, se a velocidade inicial do livro e da pessoa é a mesma, se a aceleração a que ficam submetidos o livro e a pessoa é a mesma, o movimento tanto do livro quanto da pessoa vai ser o mesmo. A velocidade em cada momento será igual e a posição em cada momento do livro em relação à pessoa não se altera. Ou seja, livro e pessoa caem juntos. Esse estado em que você está acelerado junto com as coisas ao seu redor é de imponderabilidade. E a percepção da pessoa é de flutuação, ela não percebe o próprio peso. Então, se ela estiver completamente confinada pelo elevador, ela vai ter uma sensação de que está flutuando junto com o livro. Então, o livro e a pessoa caem juntos e, por isso, o livro não se afasta em relação à pessoa, não se aproxima em relação ao solo, porque tem sempre a mesma posição em relação ao elevador. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, que diz: o livro cairá em queda livre também, com aceleração igual à do elevador, e não irá atingir o seu piso para qualquer observador em referencial inercial. Ou seja, quem estiver observando o que está acontecendo dentro do elevador vai perceber elevador e livro caindo juntos. Esse é o tipo de coisa que acontece naquele avião que os Estados Unidos usam para estudar microgravidade. O avião sobe até uma altura de cerca de 36 mil pés, 40 mil pés, e desliga os motores e começa a queda praticamente livre. Tudo que está dentro do avião
cai junto com ele e por isso a sensação de perda de peso ou de imponderabilidade. Tranquilo? Então na hora que está todo mundo caindo com a mesma aceleração, os corpos têm uma sensação de ausência de peso e como no caso do livro, o livro estava parado em relação ao elevador, ele permanecerá parado em relação ao elevador, porque ele e o elevador têm acelerações iguais. A alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para aprender e fazer. Um atleta pratica salto ornamental, fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Se o atleta saltar dessa plataforma a partir do repouso, com que velocidade se chocará com a água? Despreze a resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Fera, a gente tem um problema simples de queda livre. Ele diz que o nadador salta de 5 metros de altura e quer saber a velocidade com que ele chega. Como não falou de tempo, não pediu tempo, tudo que você precisa é usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Lembrando que como é uma queda livre, o valor de V0 é 0 e a aceleração é igual à aceleração da gravidade. O deslocamento aqui vai ser a altura de queda. Então você vai fazer V ao quadrado é igual a 0, porque 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes o deslocamento, que é quanto ele cai, 5 metros. V ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5 dá 100. Então V, como aqui está o quadrado, tira a raiz quadrada. Vai ser raiz quadrada de 100, vai ser igual a 10 metros por segundo. Simples assim. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Uma pedra é abandonada, velocidade inicial igual a 0, do alto de um prédio de altura igual a h. Sabendo-se que no último segundo de queda, a pedra percorre um deslocamento vertical de 35 metros. E considerando que a resistência do ar é desprezível e o módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo quadrado, assinale abaixo o valor de h. Fera, essa é a típica questão que a gente resolve de forma direta usando aquela PA que se forma com os sucessivos deslocamentos. Galileu mostrou que existia essa proporção e a gente traduz de uma forma muito simples para 5, 15, 25, vai embora. No primeiro segundo de deslocamento entre o instante 0 segundo e o instante 1 segundo, em queda livre vertical com gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, no primeiro segundo, que é de 0 a 1, a gente tem 5 metros de deslocamento. No segundo segundo, que começa em 1 e vai até 2, a gente tem um deslocamento maior, que é de 15 metros. No terceiro segundo, que começa no instante 2 e termina no instante 3, tem um deslocamento ainda maior, que é de 25 metros. E quando eu digo vai embora, é porque isso se repete. Você vai ter aqui uma PA, para quem não lembra, PA é uma progressão aritmética. Você vai ter uma PA cuja razão é igual à aceleração da gravidade. O primeiro termo é metade da aceleração e a razão é igual à aceleração. Metade de 10 é 5 e vai aumentando de 10 em 10. Simples assim. Como ele fala que no último segundo são 35 metros, então o que a gente deve fazer? Queda livre
5, 15, 25, vai embora. Então você bota mais 10, 35, se tivesse mais tempo, 45, 55, 65. Ora, aqui a gente já sabe então que o último segundo tem 35 metros, ele foi o quarto segundo, 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Então ele acontece entre 3 e 4 segundos. Isso significa que o tempo de queda é 4 segundos, porque você conta do 0 até o 4. No quarto segundo ele percorreu 35 metros, então a velocidade, que em queda livre é g vezes ΔT, vai ser 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Mas nada disso é o que ele pergunta, o que ele quer saber é a altura. Ora, o deslocamento aqui corresponde à altura, e é só somar os sucessivos deslocamentos. 5 mais 15 dá 20, mais 25, 45, mais 35, 80. Então a altura que você está procurando na questão é de 80 metros. A alternativa que diz isso para a gente é a de letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Se é queda livre, 5, 15, 25, vai embora.